Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Seja bom dia, boa tarde, boa noite, seja qualquer hora, é a hora das notícias e é a hora do React. Gente, vocês sabem, né, que o dólar agora tá caindo muito, né? Bastante, né? Vocês sabem que isso tá influenciando nas transações, né, com as tarifas, tudo mais que o Trump nos impôs ao mundo e toda essa questão, né? Mas eu vou mostrar para vocês aqui um artigo interessante que fala exatamente sobre isso, sobre a questão dos BRICS, né? Porque apenas 50% das faturas globais são emitidas em dólar americano, ou seja, eles já estão saindo de fininho da questão da paridade do dólar, né? E é bem interessante porque o dólar sempre se mostrou bastante superior, né? Em questões de paridade. Por quê? Porque tudo da economia se baseia no dólar, ou quase tudo se baseia no dólar. Então, agora o que está acontecendo? Os países estão se unindo de alguma forma a achar algum outro meio que não seja o dólar. E agora, com todas as pressões mundiais que estão ocorrendo em torno das taxas e taxações e dessa grande desunião que o Trump está promovendo pelo mundo afora, os próprios BRICS e outras, né, outras organizações estão dando um jeito de ver como vão fazer o uso dessa questão econômica do uso do dólar, se é necessário não ter uma moeda própria ou é necessário ter uma moeda própria, visto que eles não querem cair na dependência do dólar. E aqui no próprio artigo, que é nesse Watcher Guru, que eu achei aqui na internet, e ele realmente está contando a verdade, ele fala que o declínio, né, gradual foi desde 2002, né, e quer dizer que isso não é novo, né, gente? A gente sabe que a gente passou por várias crises econômicas aqui nos Estados Unidos e aqui é bastante usado. O dólar, obviamente, é a moeda única nos Estados Unidos e ela é usada e ela impõe uma superioridade nas moedas no mundo inteiro, né? A gente sabe que isso é uma coisa já histórica e eu queria conversar com você sobre isso, né? Porque o que acontece? Com essa noção dos BRICS de quererem ter uma moeda, ela torna-se mais independente da moeda do dólar, ou seja, eles não ficam muito à mercê das flutuações, porque como agora o dólar está caindo muito, né, com essa questão toda da insegurança que o Trump está promovendo o mundo afora, né, então é mais do que certo de que o BRICS faça a sua própria moeda, ou seja, que faça a sua própria cotação, porque o que acontece? O Trump tem uma estratégia muito específica, de uma implicância muito grande contra a China. Então, ele quer acabar de alguma maneira com a economia chinesa, porque ele acha que a China ela é bastante feroz na tecnologia. Ultimamente, ela está demonstrando que ela está muito à frente na tecnologia, né, do que os Estados Unidos, ou seja, eles têm um investimento maior nessa questão, então eles estão tendo também reservas muito grandes, eles estão também impondo várias outras estratégias econômicas que eu vou comentar aqui com vocês, e uma delas então, a tática do Trump, no caso agora que eu quero explicar, é tentar fazer um protecionismo em relação a fazer um protecionismo na economia americana, ou seja, deixar com que o dólar não seja tirado da moeda oficial do mundo, tá? Ou seja, tudo se baseia no dólar desde sempre, desde o final da Segunda Guerra Mundial. Então a gente já sabe como é que funciona essa questão do protecionismo, que o Trump ainda quer alavancar a moda antiga, né? Mas o Trump não está só usando a questão de quitar as dívidas, ele também está fazendo uma volta ao capital industrial, né? Ele quer que volte o capital industrial para dentro do país, né? Ou seja, que ele não seja mais evadido do país, não seja mais fabricado coisas fora dos Estados Unidos. Ele quer, de alguma maneira, tentar promover uma economia mais forte no interior dos Estados Unidos, ou seja, nem se sabe se as pessoas vão querer os empregos, mas ele quer, de alguma maneira, colocar esse capital para dentro do país de uma forma muito muito forte. E ao mesmo tempo que ele faz essa tentativa de voltar com o capital industrial e tirar de outros lugares, como da Ásia, da América do Sul e de outros continentes e países, ele vai muito na linha que o pensamento dele é que eles aqui os americanos, não digo eles, nós aqui, né, nós somos os donos da economia mundial, ou seja, nós que ditamos as regras da economia mundial. Então, não escutem a China, não escutem o Brasil, não escutem outros países, nós é que ditamos as regras. E tirar o dólar, ou pelo menos essa paridade, seria uma grande tragédia para o governo Trump, que eu acho que ele está querendo e está botando em risco, tá, com essa queda. E, ao mesmo tempo, ele pensa assim que a economia doméstica aqui, né, nos Estados Unidos, né, nas políticas neoliberais que vem desde
desde a época do Reagan, né? Ele acha que de alguma maneira ele pode voltar a ser aquele neoliberalismo anterior, né? Ou seja, colocar mais barreiras com relação a taxas a outros países e não deixar uma economia sair do seu próprio país, ou seja, ele deixar uma economia doméstica mais forte. Eu não sei como que ele vai fazer isso em tão pouco tempo, porque mesmo com a criação da NAFTA anos atrás, né, que ele fez o chamado North American Free Trade Agreement, né, ele tentou de alguma maneira antigamente, né, não foi o Trump que fez, foi bem anterior a isso, eles tentaram de alguma maneira manter uma economia multilateral, né, aqui com o México e com o Canadá, mas isso com o Trump não funciona muito bem, porque como ele tem um pensamento unilateral e um pensamento muito no umbigo dos Estados Unidos, ele não é muito afim de fazer tratados amigáveis com outros países em uma questão multilateral, né? E então, o que acontece? A China, sabendo disso, a China não é boba nem nada, ela está tentando sempre avançar tecnologicamente. E o que tem a ver com a economia? Tem tudo a ver, porque a tecnologia que eles estão avançando é tão grande e isso está assustando o Donald Trump muito. Por isso que ele está puxando muito o saco do Xi Jinping ultimamente, porque ele puxou muito o tapete dele nas últimas semanas, né? E ele está com medo que essa hegemonia da China chegue com total força, tirando a hegemonia do dólar e tirando a hegemonia americana. E o que acontece desde, como eu falei, desde a Segunda Guerra Mundial. E esse acordo que a gente já sabe é o famoso acordo de Bretton Woods. Se vocês não sabem, o acordo de Bretton Woods é tudo que relaciona-se ao dólar relacionado ao ouro, né? Então a gente sabe que a economia é baseada no ouro, na paridade do ouro e do dólar, influenciou também o petróleo, na OPEP, com a Arábia Saudita, os barris de petróleo são baseados no dólar, então temos essa paridade que nos incomoda tanto na economia brasileira, essa paridade, porque a gente não pode ter nosso próprio preço, a gente não pode poder negociar da nossa vontade, tem que ser da vontade do governo americano, desde sempre neoliberal. Isso vem desde os anos 70 com muita força, né? Inclusive o FMI, o Banco Mundial, tudo isso são feitos e são firmados esses acordos todos em dólar, né? Então todas essas questões financeiras que rolam no mundo assusta agora, ainda mais com essa mudança, né, no caso desses liberais, porque eles acham assim, bom, se mudar o dólar, como é que vai ser a situação? Eles estão desesperados, né? E é justamente essa hegemonia do dólar que o Trump quer manter, né? E a outra coisa mais interessante é que a própria China agora, ela tem combatido muito essa organização de envios monetários do mundo com a questão de uma tecnologia nova que eles inventaram um tempo atrás, agora, que já estão sabendo disso, né, do uso da moeda do dólar, eles querem usar a moeda deles, né? Então eles fizeram um sistema, não seria um sistema equiparado ao SWIFT americano, né? Que o SWIFT é um sistema onde você faz trocas de dinheiro financeiras internacionalmente, que é o SWIFT, né? Mas que demora em torno de 5 dias a 7 dias para que a pessoa faça a transação. Mas nesse sistema novo chinês que se chama Digital Renminbi, esse sistema digital é muito mais prático, porque ele é em segundos. Então, ele é feito com países da Ásia, é feito já com a Rússia, já é feito com todo o Oriente Médio, quase parte do Oriente Médio, digo, com a Arábia Saudita, alguns lugares. Ele também é utilizado, ele ao invés do dólar, porque o dólar, no caso aí, se usa através do sistema SWIFT, ele é muito mais demorado para conseguir as transações, para fazer as negociações, então isso já é uma vantagem para a China, e isso está assustando o Trump, entendeu? Que a moeda da China vai começar a se valorizar nessa questão. E ele é mais ou menos 30% de todas as transações mundiais. Então, imagina, eles estão avançando a cada ano. Isso deve ser criado há pouco tempo atrás. Não foi muito tempo atrás que a China criou esse sistema, combatendo o sistema do dólar americano, o sistema SWIFT. Por isso que o Donald Trump tem muito medo dos BRICS. E assim, gente, para falar para vocês aqui um ponto de vista, especialmente com relação a tudo que está acontecendo no mundo e por que a China agora está tomando força dessa hegemonia, eu estou sentindo, não sei se vocês estão sentindo a mesma coisa que eu estou sentindo, que a China está, agora ainda mais com essa nova reunião que ela vai fazer com os países todos que vão, né, da ONU, que é informal, né, que vai acontecer em Pequim, e que eles vão debater esse assunto, né, das taxações e todo esse autoritarismo do Donald Trump, né, justamente para poder se queixar fora dos Estados Unidos, né, porque a ONU dentro dos Estados Unidos não tem mais voz.
tá chegando a hora da China ser o primeiro da roda, e tá tomando lugar da nova direção mundial, né? Nova ordem mundial. Então, é o que eu acho que pode acontecer. Pode realmente acontecer. É isso aí mesmo, sabe? Pode isso mesmo acontecer. Da China agora tá mostrando um poder que o Donald Trump deu de bandeja para eles. Acelerou, né? Porque eles já estavam chegando na frente há muito tempo, né? E com esses novos métodos de financiar e envio de dinheiro nas trocas e negociações com os países, entre países e pessoas, isso aí faz toda a diferença. E o Donald Trump está realmente com muito medo, por isso que ele pega tanto no pé da China. Então é isso, né, pessoal? Ele está acontecendo aqui, mas está fazendo tudo de errado que ele podia fazer. Economicamente, ele é um zero à esquerda, ele não entende muito de economia, ele acha que sempre vai ser bom na negociação, mas acho que de economia ele não sabe nada, ele não entende nada e acha que o mundo ainda continua velho, enquanto que a China está avançando com os novos tempos, né, não é mesmo? Eu fico por aqui, espero ter ajudado vocês a entender um pouquinho dessas questões econômicas aqui nos Estados Unidos e a questão do medo do Donald Trump e da queda do dólar. E vejo vocês em outro vídeo. Beijo. Tchau, tchau.